Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui, virtualmente ainda, mas daqui a pouco isso passa. Começando, então, como o Renato falou, um novo ciclo de estudos, né? Hoje nós estamos começando o livro Jesus no Lar. E aí, como é bom sempre começar pelo começo, a gente começa pelo capítulo 1, que é o culto cristão no lar. Mas antes de falar no capítulo 1, é bom a gente falar da introdução, porque a introdução desse livro nos fala muito. E quem assina a introdução é Emmanuel. Então, ele já começa nos fazendo refletir assim: onde está Jesus? Né? Bom, para alguns ele está na história, mudando os acontecimentos, dividindo a história em antes e depois dele, mudando os acontecimentos políticos. Para outros ele está na teologia, imprimindo conversações e discussões a respeito da fé. Para outros, ele está na filosofia, com temas infindáveis de discussões. Para outros, ele está na multidão, com os crentes inertes, paralisados, que não fazem boas obras e que só pedem para as coisas corriqueiras. Aí, Emmanuel nos chama a atenção do seguinte: é preciso nós observarmos que Jesus não está só do lado de fora, nesses lugares todos, né? Na história, na teologia. Quando nós entendemos a grandeza da boa nova que ele nos trouxe, porque Jesus ele veio trazer pessoalmente a boa nova, né? O evangelho, a novidade. E quando nós entendemos essa grandeza, a gente para de ficar discutindo questões puramente é, teológicas, filosóficas, e nós aprendemos a trazer esse evangelho para a nossa vida, para dentro de nós. E entendemos que ele, Jesus, é o grande renovador da vida de cada um. Eu estou colando aqui porque são palavras que Emmanuel disse que eu não poderia mudar. Ele fala que nós, quando compreendemos a grandeza dessa boa nova, entendemos Jesus como o renovador da vida de cada um, né? E aí, quando nós entendemos a grandeza da boa nova, e nós geralmente temos acesso a esses assuntos, né, esses temas, num momento como esse, de uma palestra, de um estudo, do ESG, né, de outras reuniões, nós aprendemos a agradecer esse templo, que atualmente, por conta da pandemia, não está sendo um templo físico, né? A casa de Jesus, nossa querida, está lá com as portas parcialmente fechadas, nós ainda não estamos podendo desenvolver as tarefas lá, né? Os estudos, mas de toda forma, quando nós estamos reunidos, é o templo da casa de Jesus, né? É o templo, é o lugar. Então, ele nos chama atenção assim, nós aprendemos a valorizar esse lugar, que nos permite ter o acesso à boa nova, ao estudo, ao contato. Mas mais que isso, nós não podemos ficar só no templo exterior, nós precisamos trazer o amigo celeste para o santuário do nosso lar. Isso é fundamental, porque senão nós vamos ter um encontro marcado com Jesus só no dia que nós vamos ao centro, ao templo budista, à igreja católica, à igreja evangélica, então a gente só encontra Jesus lá. Não, é dentro de nós, né? É o santuário interno, é o nosso santuário, a mais alta de todas as capelas, não é? E dentro do nosso lar. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque quando nós trazemos Jesus para dentro da nossa capela interna, no interior, e para dentro do nosso lar, nós passamos a controlar as nossas mazelas, a sombra que nós ainda precisamos dissipar, não é? Ele fala que nós aprendemos a controlar as paixões, a corrigir maneiras, a inspirar palavras. Quer dizer, nós aprendemos a nos lapidar. Quando nós trazemos a boa nova para dentro de nós e para o nosso lar,
a Odete estava até falando quando nós estávamos nos preparando para entrar, que essa pandemia, ela está nos ensinando ou nos mostrando, nos fazendo reaprender a conviver, a viver com, né? Isso é fundamental para o humano. O humano não vive só. O ser humano, ele é gregário, ele precisa estar junto, né? Então, a importância disso. Então, como é que eu controlo as minhas paixões? A impaciência. Como é que eu controlo o egoísmo, né? Como é que eu lapido essas questões se eu não tenho com quem dividir? O sujeito lá, o ermitão lá na caverna, ele não tem com quem dividir. Como é que ele vai saber se ele se transformou numa pessoa mais paciente ou não? Não, mas eu me transformei, eu estou super zen, eu não me aborreço. Você não se aborrece porque não tem ninguém para te aborrecer. E se tiver? Né? E se você aborrecer o outro? Esse é o ponto. Porque nós pensamos muito assim, o outro me aborrece, mas eu também aborreço o outro. E eu só consigo enxergar isso na convivência. Porque o outro fala, ou então porque eu aprendo a ver pelos sinais o que eu estou fazendo de errado. Eu escuto a minha voz falando, eu vejo as minhas atitudes. Então é por isso que ele vai falar que nós aprendemos a controlar as nossas paixões no lar, não é? E aí viramos semeadores do amor. A gente tanto fala do amor, né? Que é a mola mestra da criação, mas como é que nós vamos dar amor se nós ainda não temos amor? Se tem tanta coisa para ser trabalhada antes disso. Então, Emmanuel já começa a introdução falando assim: no livro, o autor espiritual passa a Chico Xavier lições importantes que é para nós aprendermos a trazer Jesus para dentro de nós, o nosso lar interior e para o nosso lar de convivência, onde nós vivemos. E aí sim, nós vamos para o capítulo 1, que é o que fala do culto cristão no lar efetivamente. E aí, como é que começa esse capítulo? Começa com Jesus na casa de Simão Pedro. Ele gostava muito de se reunir lá. Era uma afinidade realmente né, de almas. Jesus, assim, porque ama todos, né? Não devia ser difícil para os outros amarem Jesus. Imagina, aquela presença, aquela amorosidade, aquele magnetismo, devia ser maravilhoso estar perto dele. E ele amava cada um daqueles seres ali, inconstantes, não é? Primitivos, muitas vezes, nas suas emoções, mas ele amava cada um ali. E aquelas reuniões deviam ser muito felizes, muito agradáveis, né? De muita comunhão espiritual. Numa dessas reuniões, Jesus percebeu que a conversa estava indo para um outro campo. Sabe assim, quando a gente se reúne, que aí a conversa fica meio chata, e você vê que já está falando de coisa boba, aí quando você vê que caiu no futebol é pior, caiu na política, aí desandou tudo. Caiu na política, a melhor coisa a fazer, então, gente, tchau, eu tenho que ir, tá? Boa noite para vocês, tudo de bom. Porque, né, ultimamente é o tema que mais deixa as pessoas tensas. E aí Jesus percebeu que a conversação naquele momento estava indo por um campo meio improdutivo. Aí ele propôs um exercício. Ele fazia muito isso, né? Ele propunha exercícios com aqueles a quem ele estava ensinando. É a maêutica socrática, né? Sócrates usava muito isso. Sócrates, né, o grego, o filósofo, ele fazia muito isso. Quando alguém perguntava alguma coisa, ele não respondia. Ele fazia a pessoa raciocinar com uma pergunta, com um exercício. E aí Jesus fez isso. Ele falou assim: Simão, quando você pesca e você vai levar os peixes, o produto da tua pescaria, lá para a feira, não é? O que você faz? Ah, Senhor, eu seleciono os melhores peixes, os melhores camarões, eu procuro limpar para vender, né? Levar o produto do meu trabalho melhor que eu puder lá para a feira. Muito bem. E o oleiro? O que trabalha o barro? Bom, ele trabalha o barro da melhor forma que ele pode, esculpindo a melhor forma para aquele produto sair bom, bonito, agradável. Muito bem. E o marceneiro? Bom, o marceneiro ele vai pegar todos os aparelhos que ele tem, né? Vai trabalhar aquela matéria bruta o melhor que ele puder, para também fazer a melhor peça que ele puder,
e vender, oferecer, dar de presente. E aí ele fala assim, assim também é o lar diante do mundo. Aí todo mundo vai raciocinar, como assim? O que tem a ver o lar com o trabalho que cada um desses trabalhadores faz e vai ofertar? Ele fala, a casa do homem é exportadora de caracteres para a vida. O que cada um desses profissionais está fazendo, ele não está exportando caracteres para a vida? Ele está dando o melhor do seu trabalho. Assim também é o lar. A casa do homem é exportadora de caracteres para a vida. A casa do homem exporta caracteres para a vida. Então, se nós pegamos um lar onde as pessoas se desentendem, é tudo desarmonizado, ninguém respeita ninguém. No livro, eu acho que é no livro Contos e Apólogos, eu sempre confundo os dois, Pontos e Crônicas e Contos e Apólogos. Tem uma história muito interessante. Jesus pede a Pedro para ele ir à casa do curtidor de couro para ajudar uma das filhas dele que estava passando por um processo obsessivo muito sério. E aí Jesus fala assim, Pedro, vai até lá, ore ao lado dela, que Jesus atuará sobre ela pelas tuas mãos. Ele vai. E quando ele chega lá, é uma confusão naquela casa. Desde a entrada, ele já pega assim, o dono da casa, bebendo vinho com uma empregada, largado assim na escada de entrada. Aí quando ele entra, ele vê a mãe, a matriarca, batendo numa criança porque ela pegou um figo na cozinha. Aí quando ele entra no outro cômodo por engano, ele vê que um dos filhos estava surrupiando o dinheiro que estava guardado lá numa vasilha. E assim, uma confusão dentro de casa. Aí quando ele chega finalmente no quarto da menina, que ele, né, foi ajudar efetivamente, ela começa a falar palavras indecentes, sem senso, né, sem sentido, e ele vai embora dali. Dá meia volta e vai embora. Aí ele volta para Jesus. Jesus já está lá esperando, né? Então, Pedro, como foi lá? Imagina, ele já sabia, mas ele queria exercitar, né, o outro ao raciocínio. Aí Pedro, o que faz? Ai, mestre, meu Deus do céu, que casa era aquela? Olha, isso. Ele foi narrando tudo. Eu saí de lá. Aquela casa não é boa, não. Mas Jesus só silente, ouvindo. Quando Pedro acabou de narrar tudo, Jesus falou assim, Pedro, eu conheço bem a família dele. Aquela família eu conheço bem. Não é de hoje. Quando eu te pedi para ir até lá, eu só te pedi para ajudar. Então, a gente pensa, com esse exemplo, pega uma casa dessa. Tomando aqui a palavra de Jesus, a casa do homem é exportadora de caracteres para a vida. Esta casa tinha o que para exportar para a vida? Uma mãe paciente com o filho, o outro filho furtando o dinheiro dos pais, o pai bebendo, né, fora de hora, completamente embriagado, uma confusão generalizada. O que essa casa exporta para a vida? Tem equilíbrio aí? Tem harmonia? Existem princípios fortes, sólidos? Existe respeito, ética? Parece que não, né? Então, essa casa vai exportar o que para a vida? Por isso é que Jesus fala da importância. Olha só. Jesus pega esses 3 profissionais que ele citou e fala, Pedro, a casa também é assim. É a grande exportadora de valores para a vida. A tua mesa não recebe o pão de cada dia? A mesa onde você almoça com a sua família. Vocês não se reúnem? Nós não estamos aqui reunidos? Sim, mestre. Nós não recebemos o alimento? Então, façamos da mesa também a sementeira da paz. É onde nós recebemos o alimento que vai nutrir o nosso corpo. Mas vamos fazer dessa mesa também a sementeira da paz e a felicidade da conversação e pensamento. Vamos aproveitar esse local físico, né, ao redor da mesa e vamos usá-la. Para quê? Para estudar, para pensar e falar boas coisas. E aí ele começa a desenrolar a boa nova, e aí está instalado o primeiro culto cristão no lar, na casa de Pedro, com Jesus conduzindo. Olha que coisa, gente. Deve ter sido, né? Deve ter sido sensacional. Então, e aí Jesus fala, né?
O trigo que lota o celeiro, toda a fartura, né, que lota os celeiros, começou com um buraquinho na terra, com uma semente pequenininha que foi plantada e daí gerou. Então, essa mesa é uma sementeira. Por isso, o evangelho não foi implantado sobre as multidões. O evangelho foi implantado dentro dos lares. O pequeno espaço na terra onde a semente vai crescer. Esse é o espaço onde vai frutificar o que nós vamos exportar para a vida. O que nós vamos dar para a vida? O que a gente plantar dentro da cova rasa, né? Ali onde a semente vai ficar por um tempo. E aí é muito interessante, né? Jesus abriu o primeiro culto do evangelho cristão no lar. E é interessante falar também que ele fala o seguinte: se nós não conseguimos, dentro de casa, respeitar e amar o próximo, nosso, né? A pessoa que convive conosco, a nossa família, o nosso próximo mais próximo, como é que nós vamos amar a Deus que está lá longe, que eu não vejo, que eu não sei onde está, Se eu não consigo amar quem está do meu lado, como é que eu vou querer amar quem está longe, que é Deus? E se eu não consigo ter paz no lar, como é que eu vou querer que as nações tenham paz? A gente fica vendo, né, guerras, desentendimentos, ameaça nuclear, esse vírus que veio realmente para nos chamar a atenção de muitas coisas, porque o homem estava tão frenético, né, numa caminhada tão ruim, países fazendo demonstrações, olha meu poderio nuclear, fazendo testes em alto mar para mostrar para o outro, ó, vizinho, olha o que eu consigo fazer. O vizinho vai, mas eu posso mais que você. E estava ficando uma brincadeira muito perigosa. Então esse vírus veio na hora certa. E nós que estudamos o Espiritismo sabemos, porque já estudamos no Livro dos Espíritos, os atributos de Deus, sabemos que ele é a inteligência suprema. Ele sabe tudo. Ele sabe a melhor forma de fazer tudo, ele é muito criativo. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele mandou o vírus. Porque se fosse uma guerra nuclear, poderia ser muito pior. E aí nós temos muitas lições a aprender com esse vírus, né? Inclusive, como é que eu quero que as nações tenham paz se eu não consigo ter paz no meu lar? Então, olha a importância de trabalhar o lar, a paz no lar. E aí, por isso, Jesus implantou ao redor da mesa da casa de Pedro o momento do estudo, de divulgar, de falar, de comentar sobre o Evangelho, né? Isso é tão importante realizar, né, semanalmente. Nós que somos espíritas, né, realizamos o estudo do Evangelho no lar toda semana. Né? Uma das primeiras coisas quando eu cheguei à casa espírita foi aprender a fazer. E aí, eu já faço há uns 20 anos, desde que eu entrei para a casa de Jesus. E sempre eu fazia sozinha. Pouquíssimas vezes eu fiz com meu sobrinho, assim, dá para contar nos dedos. Então, eu sempre pensei assim, puxa, sozinha, né? Sempre sozinha fazendo e tal. Aí, eu fui pensar melhor naquela passagem que está em Mateus, que Mateus, né, nos narra, que Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Aí eu fazendo a reflexão, né? Puxa, mas Jesus falou onde estiverem 2 ou 3 ou 4, né? Aí estarei eu. Mas um só não serve, não? Eu fui pensar, porque, né? Eu já passei daquela vaidade quando a gente entra na casa de Jesus, que é contestar Kardec, né? O Renato deve lembrar disso. Como o Renato teve paciência? Renato e André, meus grandes evangelizadores, tiveram muita paciência comigo. Quando eu cheguei, né, muito racional, muito pensando em tudo, uma vez eu fui questionar Kardec, Renato, com toda a paciência do mundo, me chamou a atenção. Eu falei, opa, calma aí. Então, não fui questionar Jesus, não, eu fui refletir. Mas aí, olha só, eu pensei, depois até no final, quando abrir para os comentários, se vocês não concordarem comigo, vocês, por favor, se manifestem. Jesus não disse palavras inúteis, não é isso? 2 ou 3. Nós não aprendemos que nós temos um tutor?
o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor? Não é isso que nós aprendemos? Deus é muito sábio, porque ele sabe os filhos que tem. Se ele deixa sem guardião, a gente ia fazer mais besteira do que já faz. Porque o guardião ele não consegue segurar a gente não, né? Mas ele fica ali tentando intuir a gente e tal, mas muitas vezes não consegue não, né? Mas ele tá ali. Ele tá ao nosso lado, ele é o nosso espírito protetor, que nos intui, que conversa conosco. Ele é superior a nós, né, moralmente, porque se fosse inferior, aí seria, né, cego guiando cego. Ele é superior a nós moralmente para poder fazer o quê? Saber como nos conduzir, nos conhecer e nos ajudar nas melhores escolhas. Então, gente, quando eu pensei nisso, eu falei, caraca, aí me senti, né? Consegui entender uma fala de Jesus, olha isso. Ele foi bem claro, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei ao redor deles. Então, quando nós nos propomos a sozinhos, pelo menos, né, fisicamente, a estudarmos, a nos debruçarmos sobre o Evangelho, nós estamos com o nosso mentor. Já são 2. Quando um toma a decisão de fazer, já são 2. Então, Jesus sempre está conosco quando nós nos propomos a estudar o Evangelho. Né? Que sacada, né, gente? Me senti nesse momento ali, uau! Consegui uma coisinha, né? Tadinho do meu mentor, ele deve ficar assim, finalmente uma coisa ela conseguiu. Deve ficar feliz, né? E aí a gente passa para um terceiro momento do estudo, que é falar. Então, a gente já falou da introdução, importantíssima, né? Que Emmanuel vem nos trazer noções muito importantes de onde situar Jesus, não só na história, na filosofia, situar Jesus dentro de nós, no nosso lar. No capítulo 1 do estudo, ele implanta o culto cristão no lar, na casa de Simão, ao redor da mesa. E aí, tamanha a importância desse tema, que a gente foi buscar, o tema é abordado em várias literaturas, né? Em vários livros da literatura espírita. Bezerra fala sobre o tema, André Luiz, Emanuel, Joana, Dona Ivone. O tema é tão importante que há fragmentos em vários textos. Então, deixa eu ver aqui onde eu estou. A FEB fez um livreto. A FEB fez livretos, né, vários. E aí, esse livreto da FEB, ele é muito bom porque ele nos dá um roteiro de como fazer, ele nos dá indicações bibliográficas, sempre dizendo o seguinte, o livro base deve ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Tem muita gente que faz direto o Evangelho, comenta, faz a prece, faz o estudo do Evangelho em voz alta, comenta, e depois faz a prece e encerra. Tem gente que já faz como eu já prefiro pegar um livro desses de Emmanuel, que tem essas páginas, né, iniciais, como essa que a gente leu de início, que são textos pequenos, mas muito significativos. E que coisa, né? Sempre bate. Que coincidência. A página inicial sempre bate com a página principal. Oh, que coincidência, não é coincidência, não. É a criatividade divina. Ele é tão bom, é tão paciente, que quando a gente senta para estudar, ele fala assim, esse é o momento. Aí vem tudo combinadinho, tudo, né, para nós aproveitarmos o máximo que for possível. Então, tem gente que faz assim, faz uma página curta, faz a prece, depois lê o evangelho, faz os comentários, tudo em voz alta, né? E depois faz a prece final, faz os pedidos, os agradecimentos e faz a prece final. E é muito interessante que o Haroldo Dutra Dias, numa das palestras, ele fala assim, quando ele vai fazer uma palestra, a primeira pessoa que escuta é ele. Então, o mais necessitado ali é ele. Por quê? Porque ele já viu aquele assunto pelo menos 2 vezes, quando ele sentou para estudar e quando ele vai falar. E ele escuta em primeiro lugar, porque a boca está muito próxima do ouvido. Ele é tão necessitado que, né, quem está fazendo o estudo, que vê a coisa pelo menos 2 vezes. E ele fala assim, ele é muito engraçado, ele fala assim, então eu já combinei com os meus obsessores, com aqueles a quem eu devo alguma coisa, que insistem em ficar. Vocês querem ficar?
tá tudo bem. Mas vai todo mundo comigo para a palestra. Vai todo mundo estudar o evangelho. Ah, vai. Ah, vai pro ESD? Vai pro ESD. Vai todo mundo junto. Vocês querem ficar? É assim. Esse sou eu hoje, né? Eu lembro também de uma passagem de uma palestra que o Rossandro fez. Foi o Rossandro que falou que entrou na sala errada ou foi o Haroldo? Eu acho que foi o Rossandro. Ele entrou na sala errada do centro que ele frequenta. Quando ele viu, era a sala da reunião mediúnica. Aí, quando ele viu, já não dava mais para sair, que a porta estava fechada. Ele falou: bom, agora eu vou ficar por aqui mesmo, que Deus me ajude. E aí ele viu uma coisa muito significativa que ele multiplicou e foi tão importante para mim que eu multiplico hoje. Eu já falei isso em outras falas também. O espírito comunicante, que estava desencarnado, muito revoltado, muito rebelde ainda, começou a dialogar com o coordenador da reunião, com o espírito, com a pessoa encarnada, né, que estava coordenando a reunião. E aí o espírito desencarnado falou assim: mas veja só, você, meu velho conhecido de outros tempos, aqui agora bancando o bom moço? Que isso? Antes você estava aqui com a gente, liderando a galera, agora você está aí bancando uma de bom moço? Mudou de lado? E aí, né, o coordenador teve muita presença de espírito e teve muita intuição também. Ele falou assim: eu não mudei de lado não, meu irmão. Eu só resolvi caminhar, seguir em frente. Não muda quem eu fui quando eu estive com vocês, o que nós fizemos. Mas eu escolhi caminhar para frente. É isso que eu te convido agora, para você caminhar. Então, é tão significativo, né, falar de estudar o Evangelho, de trazer o Evangelho, de nós nos debruçarmos sobre ele, que estejamos no centro, estejamos numa reunião virtual, estejamos sozinhos materialmente, mas com o nosso mentor nós estamos estudando. E aí a FEB fez esse livreto, ensina a dar esse roteiro que eu citei, não é? Dá indicações bibliográficas, e tem uma coisa muito interessante, gente, que essa eu vou ler, eu peço licença a vocês para ler, que fala da finalidade e da importância da realização do culto cristão no lar. Isso resume tudo. Então, são 7 pontos. Eu vou ler os 7 pontos para nós vermos a grandeza e importância desse culto que foi instituído por Jesus na casa de Simão Pedro. 1. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. 2. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. 3. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona no lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. 4. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. 5. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. 6. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. E 7. Tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Né? Então, para finalizar, eu vou me utilizar de 2 falas de Emmanuel. Uma do livro Luz no Lar e outra do livro 50 anos depois, para fechar, para sintetizar a relevância, a importância de nós realizarmos o culto do Evangelho cristão no lar, para limpar, higienizar o nosso lar, trazer esse momento de paz, manter aqueles espíritos que estão ao nosso redor também sintonizados, ouvindo, aprendendo. Tudo isso aqui, esses 7 pontos que o livreto da FEB nos ensina. Então, eu termino com Emmanuel, dizendo o seguinte:
O culto do evangelho no lar não é uma inovação nossa, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. E do outro livro, se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Então, que Jesus nos abençoe nos nossos estudos, no nosso aprimoramento, nas reuniões que fazemos, nesse exercício interno, na mais alta de todas as capelas que fica dentro de nós, e no lar, no espaço onde nós vivemos, para nós podermos ser exportadores de boas sementes para o mundo e assim levarmos a paz e a harmonia que nós tanto queremos no nosso planeta Terra. Que Jesus nos abençoe.